No primeiro olhar, a menina dos olhos ficou a olho nu, pálpebras se juntaram e ela chorou de prazer. Pouco depois, bateu o olho naquele olhar, arregalando-se num olho d'água esverdeado. O branco dos olhos ficou vermelho fúria. Pensou em afogar-se no olhar marejado, mas vestiu-se com lentes de contato, cruzou com outros olhos e, entregando-se por inteira no ponto lacrimal. Num piscar de olhos, lágrimas de prazer percorreram o globo ocular. Atire o primeiro cisco quem não tem olho de vidro, quem nunca fez remela, quem nunca amou à primeira vista. Ao iniciar em 2006 o meu programa Saúde com Vida, na TV de Florianópolis, precursora da Primer TV, mal sabia eu que o slogan "Por que se espera a doença para se pensar em saúde?" era sim uma proposta premonitória que recebi através de um sonho, que fez com que minha intuição entendesse que deveria, naquele ano mesmo, preparar todos a esse despertar preventivo na pandemia. Naquela época, eu não entendia o propósito de estar realizando literalmente o meu sonho. Estava eu finalizando meu mestrado em Reiki e me via como instrumento a serviço do grande todo, como todos nós somos, os alquimistas do agora. Agora, eis-me aqui, em 2023, na Primer TV, apresentando Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora. E te questiono, no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar nosso novo futuro pós-pandemia? Você já pensou nisso? Meus amados, hoje Saúde com Vida Sustentável inicia-se com a frase de nosso entrevistado: um coração sozinho só bate, corações unidos dão ritmo à vida. Gilmar Chiapetti é ator, escritor, poeta itinerante, ganhador do prêmio em reconhecimento à sua trajetória pelo governo do Paraná. Seja muito bem-vindo em nossa sala de estar bem, Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do agora, Gilmar. Muito obrigado. Eu sou poeta, ator, eu estou, né? Mas eu vivo a Perfeito. poesia. Esse é o meu... É o que permeia tudo, né? A vida Isso, poética. como eu me reconheço, eu sou poeta. Perfeito. E, primeiramente, quem é Gilmar Chiapetti? Então, como já iniciamos aí, eu sou poeta, né? Sim. Mas eu estou ator, estou fotógrafo, estou historiador, que uma das minhas graduações é história, né? Então, eu amo muitas coisas, mas eu sou basicamente um utópico, né? Humanista, pacifista, né? E sonhador, né? E os sonhos, na verdade, se tornam realidade quando a gente consegue criar uma conexão de várias pessoas sonhando junto, né? Isso, com certeza, né? Quanto mais pessoas sonhando junto, mais fácil de tornar a realidade. Sem dúvida. E como iniciou esse teu interesse pela literatura? Olha, eu venho de uma família semi-analfabeta, né? Então, de uma cidadezinha do interior de Santa Catarina, né? Eu nasci em Videira, mas cresci em Fraiburgo. E eu, com 9 anos, comecei a trabalhar e eu andava pela cidade. Então, meio período você estudava, meio período você trabalhava. E a cabeça começava a viajar, começava a brincar com as coisas. Eu via alguma coisa, eu começava a imaginar, né? Então, na falta de tempo, digamos assim, que eu tinha de brincar, de ser criança, a minha cabeça viajava. E por mais que eu não tivesse contato com a literatura, ou tivesse um contato mínimo com a literatura, né, eu comecei a ter o prazer de escrever e de curtir as histórias. Com o tempo, daí, lá para o sexto ano, né, eu tive contato daí com um professor de português, que era o professor Alberto Kemper,
e que, cara, para mim, né, pena que eu não tenho contato dele, mas é uma pessoa que fez toda a diferença na minha vida, né? E é uma pessoa que eu admiro demais, que ele chegava assim na aula depois do final de semana, ele chegava assim, então o que vocês leram nesse final de semana? E ele trazia um livro lá, um catatal, né? Eu li esse livro e daí ele contava a história do livro que ele tinha lido, né? Ele cobrava redações, né? Então tantas redações por bimestre, né? E ali me estimulou a escrever e escrever mais, né? Ele cobrava leitura, né? O resumo depois da leitura, ali comecei a ter mais o contato com a leitura e ter o prazer da leitura. Então, esse foi a minha trajetória inicial, realmente, né? E o reconhecimento como poeta já foi em Curitiba, daí eu estava fazendo a faculdade de artes cênicas, né? E tinha um grupo de artistas, de jovens artistas, que se uniram e fizeram o Quixote Arte Café, que ficava na Westfalen. E eu comecei a trabalhar ali no Quixote também. Eu fazia faculdade de teatro, né? E trabalhava de auxiliar de cozinha, e ali tinha um grupo de teatro, tinha grupo de escritores, tinha uma biblioteca, tinha artistas plásticos, tinha um ateliê de artistas plásticos, sempre tinha exposições, tinha um estúdio de música, enfim, era assim, fervilhava a arte no espaço. E ali fui indo, né? Alguém pegou e leu o meu texto, se eu não me engano, foi o Carlos Barros, e ele, nossa, né? De quem que é isso? E daí eu falei assim, né? Isso daí é meu, né? E ele falou assim, nossa, eu não sabia que você era poeta. E daí eu, pois é, eu também não. E daí ele, o Marcelo Miguel, né? Me incentivaram muito para eu seguir essa questão da literatura. Assim, depois, num outro momento, o Yves Hublé, né, que foi um grande mestre para mim também, né? São pessoas que fizeram a diferença para mim, a Márcia Oliveira, né, que me incentivaram a entrar de cabeça na literatura e seguir esse caminho, né? Principalmente a poesia, né, que é como eu me identifico como poeta realmente. Sim. E como foi essa mudança de papel, né, do leitor para o escritor? Eu acho que, como eu expliquei ali, eu acho que o meu foi o oposto. Eu não tinha o hábito da leitura, a não ser a leitura da vida, né? Eu era muito criança e eu vinha de uma família semi-analfabeta, não tinha livros em casa, né? E não tinha o hábito de ler. Então, assim, eu acho que eu comecei a escrever antes de realmente ter o hábito de ler, né? Na realidade, eu tenho um péssimo hábito de ler, eu tenho que confessar aqui, né? E daí não é só pela questão do hábito, é pela questão de fisiológica, né? Eu ainda não sei o que é, mas a minha terapeuta sempre fala porque eu tenho que fazer um teste neuropsicológico para descobrir. Eu começo a ler um livro, chega ali em 10, no máximo 20 páginas, algum gatilho dispara a minha imaginação e a minha cabeça começa a viajar numa outra história e eu continuo lendo, mas eu não continuo prestando atenção no livro. A minha cabeça está viajando. Daí, quando eu percebo isso, eu tenho que parar, tenho que voltar, tenho que descobrir onde é que eu estava prestando atenção. Quando surge alguma coisa legal, eu pego e anoto para depois, né? Você produz, né? Para produzir depois, né? Mas nem sempre é alguma coisa legal. Às vezes eu só estou viajando realmente, né? Então, é diferente, desculpa. O meu processo de leitura é diferente, né? E eu entendo muito quando as pessoas dizem assim, eu tenho dificuldade de ler, né? Então, assim, eu nunca falo, não, porque você tem que ler, né? Eu tento entender o porquê que a pessoa tem a dificuldade de ler. É a questão realmente do hábito, da preguiça, da falta de vontade, da nossa cultura de não leitores, ou é porque realmente a pessoa tem alguma dificuldade fisiológica, né? Que é o meu caso, né? Então, para eu ler um livro de 200 páginas, onde normalmente as pessoas levam um dia, dois,
eu levo uma semana, 2 brincando. Porque eu vou, normalmente, assim, quando eu não quero viajar demais, eu já leio 10 páginas, um capítulo no máximo, deixo o livro de lado, vou fazer outras coisas, depois volto, leio novamente, né? Porque senão, muitas vezes, você só perde tempo. Não sei se seria perder tempo, né? Porque viajar é bom, né? Eu gosto. Não, e tem pessoas que têm o hábito também de ler diversos livros ao mesmo tempo, Eu né? sou um. Porque daí eu caio fora, né? A minha cabeça dá aquela rompe aquela história e parte para outra, né? Então, normalmente eu estou lendo aqui, eu largo muitas vezes um livro e pego outro, né? Para minha cabeça não viajar criando uma história nova baseada naquela que eu estava lendo, né? Então, Não se preocupe, você é normal, tá? eu acredito que eu sou normal, sim. Só que atualmente é que estão descobrindo que essas pessoas são normais, né? Sem dúvida. Antigamente, não, você é burro, né? Porque você não consegue ler, você não consegue. Então, assim, bom, a gente analisa, a maioria dos artistas tem um problema ou outro, né? Não batem muito bem na cabeça, mas isso é normal, não adianta. É que, na verdade, o processo criativo se dá de diversas formas, né? E cada um tem seu Sim, processo criativo próprio e único, né? e essa que é a magia, isso que é o legal, né, na questão artística, né? Sem dúvida. E, no caso, assim, como que foi para você se ver como escritor pela primeira vez? Mágico. Eu tive outras experiências aqui em Curitiba, mas o reconhecimento que eu, assim, nossa, né? Eu acho que eu tinha meus 18, no máximo 20 anos, né? E foi para Bento Gonçalves, no Encontro Brasileiro de Poetas e Escritores, 99, 99 eu acho que foi, 98 ou 99. E daí ali eu estava no meio de vários escritores, não só nacionais como internacionais. Tinha escritores do Uruguai, eu me lembro do Clemente Padin, que me marcou, de Cuba, o Felipe Chibes Ortiz, né? Então, assim, aqui do Brasil tinha, é, é, nossa, Arthur Gomes, né? Que marcou o Gidu Saldanha, que é um mímico, além de escritor, e é curitibano, mas que mora no Rio de Janeiro, eu conheci lá, né? E, nossa, assim, para mim, eu olhava aqueles gigantes da literatura, pessoas que tinham vários livros, pessoas que respiravam a literatura, e eu era um piá ali no meio, né? Que estava começando, mas que eles estavam curiosos, querendo conhecer o meu trabalho, e quando declamavam uma poesia ou outra, eles pegavam, é tua, pô, que legal, né? E daí eu ficava, será que é legal mesmo? Será que eles estão fazendo tipo assim só para me agradar? Mas daí você ficava pensando assim, pô, mas para que eles vão querer agradar? Eles não têm motivo para me agradar, né? E então, assim, eles não necessitavam estar me dando tanta atenção, né? E eu recebia aquela atenção e aquilo só me motivava mais e mais. E daí tinha momentos que a gente saía de eventos, né? Ali tinha um momento que, além do evento, a gente ia fazer os trabalhos nas escolas, né? E, nossa, eu era o mais novo, né? E daí você ficava sozinho muitas vezes numa sala de aula, você conversava com as crianças, você declamava poesias. E eu me lembro de uma criança que chegou, e isso é uma coisa que me marcou. E depois da apresentação, tocou o intervalo, né? As crianças saíram. Chegou um menininho de uns 10, 11 anos, alguma coisa assim. Chegou para mim e perguntou assim: poesia é coisa de gay? Eu olhei assim, olha, né? Eu tenho minha preferência por mulheres, né? Mas não tenho nada contra. Qual é o problema da poesia? Poesia é de gay, de homem, de quem for, né? E ele, porque meu pai fala que poesia é coisa de gay.
E daí eu me toquei que ele era massacrado por gostar de poesia, né? Daí eu me lembro que eu falei para ele: olha, você gosta de poesia, se você gosta de ler, se você gosta de escrever, né? Guarde esse sentimento com você. Sempre que você tiver a possibilidade, você escreva ou assim, mas respeite teu pai, obedeça a ele, né? Não dê trela para o que ele está falando, mas respeite ele, né? O dia que você for de maior, você vai poder seguir teu caminho como um escritor ou como, né, um leitor, né? E sem ter problema nenhum se você é gay ou se você é hétero, você siga o caminho que você bem entender. Isso daí não vai fazer diferença nenhum e não vai ser culpa da poesia, tá? É uma identidade daí de cada pessoa. E eu me lembro que isso foi uma coisa tão marcante, tão forte para mim, assim, porque é algo que eu sofria, né? E vejo os artistas sofrendo com os preconceitos, né? Sim. E eu, pela minha alma de poeta, eu sempre, né? Você é gay na escola, essas coisas assim, porque eu era uma pessoa mais sensível, né? Nunca me incomodei. No início me incomodava, depois já me acostumei. Cara, eu sei do que eu gosto e vão se danar e não ligava, né? Mas daí eu fiquei assim sentido porque, puxa, por que aquela criança tem que passar por isso, né? E vindo de dentro da própria casa. Então, muitas vezes os talentos são sufocados, né? Talvez pessoas que podem ajudar a lançar algo novo, inovador, fazer a diferença em toda a sociedade, em todo o mundo, né? E é massacrado dentro de casa de forma totalmente desleal, né? Porque uma criança, enfim, né? Dói. Perfeito. Não, é que muito assim, a questão da sensibilidade é muito mais direcionado por feminino, né? A mulher pode ser Sim. romântica, a mulher pode ser sensível, a mulher pode demonstrar isso, né? E o A mulher masculino pode fica chorar. fechado nisso, né? É o básico, né? Chorar, imagina. Eu sou chorão por natureza, né? Como a minha filha diz assim, o pai chora até assistindo Barbie. Talvez porque eu chorei assistindo Barbie, mas enfim, eu choro Sensibilidade, mesmo. né? Alguma coisa me toca, eu não tenho vergonha de chorar, eu choro em público, choro para pessoas conhecidas, para pessoas estranhas, né? Eu gosto, é algo que me faz bem, não tenho problema A com gente isso. espera que mais para frente as outras gerações vai diluindo esse preconceito, né? E isso é algo que é interessante. Eu faço muito trabalho nas escolas. Como eu falei, eu comecei lá em Bento Gonçalves e é algo que eu me apaixonei e é algo que eu sinto a necessidade de ir nas escolas, não apenas mostrando o meu trabalho, mas incentivando a surgirem novos escritores, dando oficinas ou estimulando ou criando público leitor, né, também, né, que normalmente não é para gente, isso é público leitor para aqui de 20, 30 anos, né? Talvez ainda para gente, mas que quem realmente vai colher os frutos são novas gerações de escritores, né? Então nós temos que fazer esse trabalho para formar esse público, né? Mas nessas apresentações que eu faço, daí com as oficinas, nas conversas, eu vejo como já estão mais cabeça aberta, né? Antigamente, você falava qualquer coisa ali, já estavam tirando sarro, né? Que nem eu falei, você é gay, você não sei o quê. Agora eles se assumem gays e os outros assumem assim, pô, natural. Eles pegam e falam, eu sou bissexual, eu sou pansexual. Quando eu escutei a primeira vez esse pansexual, meu Deus, o que é isso? Daí eu fui pesquisar, né? Mas eu escutei assim de jovens, adolescentes, né? E eles não ficam mais com aquela tiração de sarro que na minha época qualquer coisinha assim era motivo de tiração de sarro, né? Eles aceitam numa boa. E eu, cara, que orgulho dessa nova geração, sabe? Mente aberta, sabe, para frente, sem deixar preconceitos sufocarem eles, sem deixar que a sociedade massacre eles por serem diferentes, não, mas por terem uma preferência, né, algo
né, que é deles, né? E eu, cara, que 10, eu estou muito feliz com essa nova geração, né? E espero que as futuras venham nesse mesmo ritmo, sabe? E não só na questão da sexualidade, isso é a mesma coisa assim para a questão de raça, para a questão religiosa, para a questão de masculino, feminino. Para eles, sabe? Somos todos iguais, né? E isso é fantástico, isso é extremamente positivo, né? Então, assim, ter a consciência de que ninguém é igual a ninguém, mas que somos todos seres humanos. Acho que isso é 10. Sim, não, sem dúvida, né? Eu tenho aqui comigo o teu novo livro, O Julgamento, o Poeta e a Poesia no Banco dos Réus. Eu achei muito interessante a ideia, assim. E como que ela surgiu? Então, quando eu me descobri poeta, que eu estava ali no bar, que é um Shot Art Café, que eu falei antes ali, eu comecei a produzir, né? Eu comecei a conviver com pessoas e eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca tive assim muito foco na produção. Era escrevia e largava, deixava, colocava nas minhas coisas, né? E numa dessas produções eu escrevi uma poesia que é a primeira poesia do livro, que é o Julgamento ali, que é... Posso declamar? Claro. Então, senhoras e senhores, está aberta a sessão. O poeta é o réu, a poesia a acusação. Vocês são jurados e não tenham pena não, pois condenado, inocentado para o poeta, sua poesia é a solução. E mesmo que lhe arranquem o sexto dedo da mão e vedem sua boca, para o poeta sua poesia não está no branco do papel. Para o poeta, sua poesia está no coração. E eu fiz essa poesia e daí cara, eu posso fazer mais poesias com o tema de julgamento, né? Mas na época, assim, eu fui assim, mas o que poderia ser, né? E aos pouquinhos eu fui criando uma outra, fui fazendo outra, fui vendo o potencial de outros temas, entendendo mais direito, porque não tinha conhecimento nenhum, né? Você vai convivendo com pessoas, assistindo filmes, lendo livros, e vendo essas questões assim, e vendo, olha, protesto, protesto, e daí você vai brincando com a palavra e cria uma poesia. Há controvérsias, né? E daí já fiz a brincadeira, né? Há controvérsios contra os versos dos meus poemas, né? E fui brincando, e fui criando, né? E daí, durante a pandemia, e nesse processo, de 25 anos, né? Como falaram assim, Gilmar, você é o primeiro que dá a luz a um filho adulto, né? Então, foi produzindo 25 anos aí de poesias, né? Mas, assim, teve períodos de anos sem produzir nada para o livro. E durante a pandemia, eu, assim, puxa, né? Posso focar nisso agora, né? Fui lá, peguei poesias que eu tinha, tudo largado, tudo sem nenhuma organização, né? Reescrevi algumas, criei outras, montei ali, e daí vi um edital, juntei um monte de poesia, mais ou menos uma ordem que eu imaginava lá, tinha umas 80 poesias ou mais, né? Só poesia, e mandei. Daí dividi elas, tudo numa cronologia de julgamento, né? Mas daí o retorno dos jurados, que eram 5 na banca e não sei quem era, teve 3 pelo menos falando algo assim que era algo inovador, que era algo diferente, né? Mas que precisava de uma organização melhor, precisava de uma curadoria, né? E precisava de uma ligação melhor para um entendimento melhor. Eu fiquei com aquele pensamento, cara, será que eles estão querendo que eu faça aquilo que eu sempre quis, só que eu sempre fugi, né? Sabe aquele instinto que você tem, né, de fazer algo assim, puxa, mas isso daqui vai fugir totalmente do que é normal, né? E daí eu quero saber de uma coisa, é isso que eu vou fazer, né? E daí eu eliminei boa parte das poesias, que eram poesias que eu estava colocando muitas vezes até meio que para encher linguiça, para não deixar um livro pequeno com poucas poesias. Eliminei parte dessas poesias e coloquei texto,
coloquei dramaturgia, coloquei falas, coloquei personagens, defini personagens, né? Já tinha os personagens definidos, mas só declamavam as poesias. Daí eu coloquei, então, a prosa ali, fazendo a ligação de uma poesia para outra, dando um entendimento melhor nas falas, né? Na história, né? E, cara, eu gostei do resultado, fiquei bem feliz, mandei para algumas pessoas, assim, e daí eu tive o mesmo retorno que eu tinha tido da banca, só que de uma forma assim, cara, tá 10, trabalho fantástico, trabalho inovador, né? Teve uma pessoa que daí eu convidei até para ser para fazer o prefácio do meu livro, né? Que foi o Natanael Coutinho, que é professor de literatura, né, e tudo. E hoje, na época ele não era ainda, mas hoje é secretário de Cultura de Fazenda Rio Grande, né? E ele me deu o retorno falando assim, Gilmar, olha, em 500 anos, né, a poesia é escrita, é reescrita, é trabalhada, é feito isso, é feito aquilo, mas é sempre dentro daquilo que sempre existiu. Você conseguiu trazer algo novo para a poesia. Então, isso eu me arrepio ainda hoje falando aqui, e é algo que muitas vezes eu escuto de outras pessoas, assim como quando eu levei na Biblioteca Pública aqui de Fazenda Rio Grande, né, e a Idelma pegou e falou assim, Gilmar, eu não sei aonde colocar o teu livro, eu coloco como poesia, como dramaturgia, como romance, o que eu faço? Né? Como Crio uma classificava, nova... né? Crio uma nova categoria, né? Eu não, deixa na poesia, por favor, eu sou poeta, né? Mas, assim, isso me deixa muito feliz, assim, e muito bobo, realmente me sinto bobo, né? Não tem outra palavra para descrever da minha felicidade de ter criado algo que talvez mais para frente digam, olha, foi realmente inovador, né? Cara, se for, é algo assim que eu não imaginava, nunca imaginei isso, realmente, enquanto no processo de criação, eu nunca cheguei a pensar isso, né? Eu, quando comecei a ler, me veio muitas imagens, sabe? Parecia que eu estava assistindo uma peça de teatro mesmo. Então, essa tua linguagem dramatológica contemplou também esse teu lado ator, né? Na hora que você Olha, escreveu, na hora que você buscou, né? cara, é muito bom escutar isso, sabe, Carla? Porque é algo que eu gosto, né? Eu vejo, eu tenho isso na leitura, né? Eu tenho muito isso, eu sou muito de imagem, eu sou muito, né, de toque, eu tenho muito essas questões. E quando eu estou lendo um livro, eu gosto de imaginar, né? Quando eu não consigo imaginar, quando um livro não me estimula, eu acabo desistindo do livro, né? Então, quando você falou agora ali, eu fiquei assim, cara, que bom isso, né? Então, eu gostaria do meu livro. Sim, não, e eu imaginei que dá para você adaptar num roteiro, hein? De uma peça de teatro. Muito E essa é interessante. a ideia. Mais para frente, eu pretendo montar um espetáculo, porque é um texto dramatúrgico, né? Sim. Então, pretendo fazer. Eu já, depois que eu lancei o livro, por mais que eu tenha uma experiência como escritor, eu não tenho experiência como autor de livro, né? E daí eu fui contratando tudo de forma independente, porque editoras às vezes saem bem complicado, né, além do custo. E daí acabou ficando algumas falhas no livro que eu não gostei. E daí quando eu peguei ele na mão, assim, eu vou ter que melhorar para a segunda edição. Então, assim, eu já aperfeiçoei o livro, já tem umas 10 a 20 páginas, pelo menos, assim, que eu melhorei o texto, que eu trabalhei, que ampliei o texto para tirar certos vácuos que eu achei que estavam nessa primeira edição. Então, assim, estou cada vez mais realizado, né? Mais feliz, né? E daí agora eu recebi uma proposta de uma editora que é a Patua Editorial, né? Que é de um professor da Universidade Federal e de um outro grupo de pessoas que tem um instituto.
e daí eles se uniram e eles estão fazendo um trabalho muito bacana que eles iniciaram um pouquinho antes da pandemia, veio a pandemia, acabou com o projeto por um tempo, daí agora eles retomaram tudo. Então, uma proposta diferente. E eu deixo aqui aberto até se vocês quiserem entrar, procurar, pesquisar. São pessoas do mais alto gabarito, da mais alta formação, não são aventureiros, não são pessoas qualquer, mas que eles estão trabalhando como uma editora pequena, né? Não são uma editora tradicional, né? Das grandes, né? Não tem condições de bancar o material de ninguém, mas eles fazem o que as editoras pequenas fazem, que é oferecer todo o apoio, o suporte para você lançar o livro, mas se você não tem condições de bancar o teu livro, né? Que muitos não têm essa condição, daí tem o Instituto. O Instituto faz essa parte de captar a verba, de captar recursos para você lançar o teu livro. Então, daí eles vão atrás de empresas, empresários. Se você conhece empresários, olha aquele empresário, aquele outro. E através do Instituto, eles conseguem fazer algo que normalmente a Lei Rouanet faz, que é abater do imposto de renda. Então, esse empresário que patrocina, depois ele tem abatimento de imposto de renda do que ele está patrocinando. Que ótimo Sabe? projeto. É algo que, quando eles entraram em contato, primeiro eu achei que era meio pegadinha, né? Não, tem alguma pegadinha aí, né? Então, assim, estou com essa parceria. Ontem estive lá conversando várias coisas que eu quero realizar e eles anotando e me estimulando. Olha, pensa aqui, pensa ali, vamos ver. E qual E o contato outros deles? projetos. Oi? Qual o contato deles? Eu vejo aí. É Platô Editorial. Se procurar, tem o site deles, né? Uhum. Enfim, e daí eles, com outras áreas artísticas, eles trabalham também, não estão focados apenas na literatura, a literatura porque tem a editora, mas o Instituto, né, é aberto para música, para teatro, para dança, para qualquer área artística, né? Então, eu peguei e já fui levando várias ideias e várias outras projetos, outras ideias que eu tinha, né? E ali, então, assim, hoje, já cedo, né, o Caron, que é um dos sócios lá, responsáveis, ele, Gilmar, lembra que você tem que me mandar isso. Já de cara, primeira mensagem, né? Então, assim, demonstra, assim, um profissionalismo e demonstra pessoas que, olha, você quer fazer, nós estamos aqui para trabalhar, mas você tem que fazer a tua parte, né? Então, a reunião foi 4h30 ontem, né? E cheguei em casa, tá? Descansei. Hoje cedo, a primeira coisa que ele me faz é assim, ó, bom dia, olha, você está me devendo material aí, estou esperando. Então, é bem legal isso. Estou muito feliz e fica a dica para os outros escritores. Podem falar que assistiram aqui, que viram, de qualquer lugar do Brasil, eles não são fechados aqui apenas para Curitiba. É aquela questão, se você tem condições de bancar teu material, o processo é bem mais rápido. Agora, se você não tem condições e tem um trabalho legal, quer realizar a publicação do teu livro, né, faz ali o processo ali, é mais lento, porque tem que ir atrás de empresas, tem que conseguir um empresário que queira patrocinar, né? A gente sabe que não é fácil isso, né? Mas o importante é que vai estar no catálogo deles para conseguir. Muitas vezes o empresário quer algo específico, né? Então, assim, mas com calma se consegue, só tem que ter assim o foco, né? E se você tiver daí, por exemplo, assim um empresário para que você indique, é bem mais fácil, porque daí você já tem um contato e aquela grana vai para o teu projeto, é bem mais fácil, né? Então, que formidável, né? Eles auxiliam, né? Todo o processo, isso é ótimo. Muito bom. No caso, sim, né? Em tuas palavras, né? O poeta é um indivíduo que interfere no curso natural das coisas, de maneira inconsequente. Ele altera o sentido das palavras, sem pensar no resultado disso, para toda a compreensão do que já foi escrito. E como é possível defender o poeta nesse julgamento? Nos conta, assim. Ai, se eu falar, daí eu revelo o final do livro. Não, é Será? só deixar Não sei. um Será gostinho. que
conhecer Será mais. que é possível defender o poeta? Será É, que existe como defender? Será que ele quer ser defendido? Será que ele não quer ser condenado? Será que ele... Então, assim, é todo esse questionamento, né? Nesse livro eu dividi ele em 3 atos, né? E, então, em abertura do processo, apresentação do conflito, toda a questão ali do julgamento, né? E depois vem as testemunhas no segundo ato, né, aonde eu utilizo até a metalinguagem, aonde tem, né, a caneta, o papel, são chamados como testemunhas, né, e depois no final o encerramento da sessão, aonde o poeta demonstra mais o que ele é realmente, um pouquinho da sua revolta, da sua indignação, né, daquilo que ele assim não se cala com as injustiças, não interessa se ele vai ser punido por isso ou não, né? E ele assume o que ele faz, ele, eu fiz isso, eu sou isso, né? E então assim, mas eu acho que o legal assim é que eu consigo trabalhar desde a inspiração do poeta até o momento da apreciação pelo leitor, né? o veredito Então tem final. isso. Então tem todo esse contexto assim no livro que eu acho que eu tive muita felicidade da forma que eu escrevi ele, né? E de Sim. não ter tido pressa, né? Eu levei, que nem eu falei, 25 anos para conseguir publicar ele, publiquei ainda de forma independente. Essa primeira edição não é pela editora, agora já estamos trabalhando para a segunda edição, que se tudo der certo lá por novembro sai, né? Uau! Mas assim, é bem. Deve ser bem aqui É, falar do lançamento, combinado? opa, combinado. Estamos aí. E Estou o bem que é ser feliz. que joia! E o que é ser um poeta itinerante? Então, esse poeta itinerante veio porque eu queria criar uma marca para mim, para o meu trabalho. Eu trabalho desde 99, 98 com o Epopeia 99, que é um grupo de poetas, né? Mas eu não queria ficar com a identidade apenas do grupo, né? Até porque depois da pandemia, o grupo meio que deu uma mornada, cada um começou a trabalhar com outra coisa, que a pandemia foi sufocante para a gente, foi difícil, né? E eu sou o único que me mantive realmente na rua, levando a poesia, né? Os livretes da Epopeia, né? Quem esteve em Curitiba pode ter encontrado a gente na Rua 15, no Jardim Botânico, na Feirinha do Largo no domingo, né? E eu queria criar algo diferente para me identificar. E daí eu peguei assim, né, e fui pensando em temas, em nomes, né? E gostei do nome, né? Porque eu sou um andarilho, eu vou para a rua, eu não fico apenas no livro, né? Eu vou para as escolas, eu vou para eventos, eu vou para feiras, eu vou declamando poesias, eu faço exposição de poesias, eu faço poesia no varal, né? Eu busco alternativas para levar a poesia até as pessoas e para cativar novos leitores, né? E com isso veio as vontades que eu acho que muitas pessoas têm, né? De sair por aí sem destino, de viajar, de correr, de levar a sua arte, de viver. E esse é um projeto que eu tenho, né? Mas um tempinho aí eu acho que eu vou realizar, né? De ter a minha casinha sobre rodas e daí eu vou correr esse Brasil aí com a minha poesia, né? Nesse processo daí eu tinha uma imagem, né? Que eu queria, eu imaginava assim um barco, né? E que foi um desenho ilustrado do Epopeia 10 pelo Simon, né? E daí o cara, isso me representa, né? Ser o poeta itinerante. Então é o poetinha de pé num barco, né? E ele no lugar do remo é uma pena e no lugar das ondas aí são as escritas, né? E eu falei para uma filha minha filha mais velha, pegou e assim pegou um tablet e pá, 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 pá.
tá bom, pai. E eu fiquei assim, né? Em Ela 10 criou. minutinhos, ela pegou e criou a logo, que eu não sei se conseguem ver aí, né? Que é Uhum. o barquinho, assim, a peninha. E daí eu fiquei assim babando. Eu falei, cara, esse é o meu símbolo agora. Não tem. É isso que eu sou. Então, isso é ser um pouquinho do poeta itinerante, como surgiu a ideia e tudo. Enfim. E como que foi receber para você o prêmio de reconhecimento de sua trajetória como escritora aqui pelo governo do Paraná? Foi um grande conflito interno, porque meus grandes ídolos, não vou dizer todos, mas a maioria só foram reconhecidos depois da morte. Então, assim, dificilmente Infelizmente. um artista realmente que faz a diferença é reconhecido em vida, né? Então, assim, eu fiquei uns 3 dias, pelo menos, assim, eu fiquei muito feliz. No meio da pandemia, um período que eu estava precisando de grana, então veio uma premiação legal, assim, que me ajudou a sair do sufoco do meio da pandemia. Mas, assim, eu fiquei em conflito interior, assim, será que meu trabalho é bom? Será que eu estou sendo reconhecido porque eu estou desenvolvendo um trabalho bom? Porque, né, o que realmente eu tenho de diferente? E daí eu fui analisando. Então, são 20 escritores do Paraná que receberam essa premiação. Nesses 20 escritores, eu fiquei em 11º lugar. Eu olhei quem ficou à frente de mim, né? Todos numa média de 60 anos. Né? Eu tinha 43. Uau! Abaixo de mim, né, a maioria também com maior idade. Né? Eu acho que uns dois com a mesma idade, que é o Ricardo Pozo, e não me lembro quem é o outro, né? E uma que é mais jovem, né, que é a Estrela Leminski, né, filha do Leminski com a Alice Ruiz. Daí eu olhei assim para toda essa galera, assim, olhei assim a minha conquista, a minha trajetória como filho de uma família semi-analfabeta, né, sem a questão de estímulo de livros, sem questão de estímulo de leitura, né, trabalhando desde novo, e todo esse processo que eu tive até chegar a receber esse prêmio. E daí eu falei, não, eu acho que eu mereço. Né? Se eu estou recebendo o prêmio, eu conquistei esse prêmio, eu acho que eu tenho um trabalho legal. Quando eu declamo certas poesias, eu vejo no olhar das pessoas, eu vejo pessoas se emocionando e chorando, né? E assim que pedindo abraço, né? Falando assim, nossa, era tudo que eu precisava hoje. Enfim, assim, são coisas que me deram a certeza assim, não, eu recebi, eu fiz por mérito e eu tenho muito a conquistar ainda, com o pé no chão, com humildade, né, sem deixar subir a cabeça, mas é o caminho que eu tenho que seguir e eu tenho que continuar, né? Não tô longe, eu tô no caminho, não tô errado, não. E que dica que você dá para alguém que quer começar a ser escritor? Primeiro é leitura, mas não apenas a leitura de livros ou, né, é a leitura de mundo. Eu acho que um bom escritor, ele tem que ter a sensibilidade de olhar o mundo e não apenas observar detalhes ou alguma coisa assim, mas ele tem que pegar isso, né, e fazer algo com isso. Essa é a diferença de escritor para outras pessoas. As pessoas todos observam, todos veem, mas nem todos passam para o papel, nem todos conseguem transformar aquilo que viram em algo palpável, em algo legível. Né? E além disso, né, eu acho que para ser um bom escritor ele tem que fazer a leitura do externo, como eu falei, e tem que fazer a leitura do interno. Ele tem que ler o que ele é, ele tem que ler o que ele sente, ele tem que se conhecer. Né?
cada instante, porque a cada instante nós somos pessoas diferentes. Nós somos diferentes aqui, nesse momento, te dando entrevista, eu sou um Gilmar, né? Em um momento que eu estou na rua, eu sou outro Gilmar. Estou perante a minha família, eu sou outro Gilmar. Então, assim, nós somos pessoas diferentes em cada momento. E eu acho que o leitor, o escritor, ele tem que ler esses momentos, ele tem que entender isso, ele tem que ter a sensibilidade de se compreender e compreender os outros, né? E daí, fazendo um apanhado de tudo isso, dessa leitura interior e da leitura exterior, é que ele vai se tornar realmente um escritor, um bom escritor, e que vai conseguir pegar e abrir a própria mente e abrir a mente das outras pessoas também. E ao teu ver, quais as práticas preventivas em sustentabilidade humana que o Gilmar faz a diferença para nos ajudar a cocriar o nosso novo futuro pós-pandemia? Então, eu acho que já o próprio trabalho que eu desenvolvo na rua, né, que vinha de antes com o Grupo Epopeia, eu acho que é um trabalho que já vem nesse caminho, né, nesse desenvolvimento, né? Mas tem algo que eu criei novo e desenvolvi o Poema Terapia. Eu tenho 2 livros em frascos, né, poesias em cápsulas. Posso te dar uma? Pode. Pega aí. Peguei aqui. Vamos ver. Olha aí, ó. Então, É uma dragem, que daí vem a poesia. isso mesmo. Seu presente é o presente que mais quero. Ah, que lindo! Olha aí, ó. Maravilha. Então, assim, são livros em frascos. Cada frasco eu coloco 31 cápsulas para ser uma cápsula por dia, né? Tem uma bula dentro, né, explicando toda a questão do uso, né? E no momento eu tenho o Pertucci e tenho o Lamori. Um é o remédio para o coração, né? E outro é um remédio para todos os males. E já finalizei mais 2 desses livros aqui, né, em questão de texto, de poesia. Um, né, é o Tentazione, que é um livro hot, com poesias hot, né? Mas são 31 poesias também que são mais afetivas, que são algo mais que a gente pode dar para qualquer pessoa, né, sem problema, não é algo tão crítico, porque o Pertucci são poesias mais filosóficas, sociais, então tem algumas poesias mais ácidas também. Daí, esse quarto livro que eu desenvolvi são poesias um pouquinho mais suaves, mais positivas, mais motivadoras, né? Mais tranquilas. Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi essa questão, mas acho que é isso que eu desenvolvo um pouquinho do meu trabalho, pensando nessa questão. Porque, na verdade, assim, a questão da sustentabilidade humana é quando você está ok com você, no que você pode contribuir ao todo. E você pode contribuir ao todo, né? Com todo esse trabalho que você desenvolve de despertar esse olhar para a vida poética, né? E que poesia que você nos deixa para os nossos telespectadores? Bom, então eu vou deixar, eu acho que vou declamar uma poesia que das minhas é a mais conhecida, é a mais apreciada, né? Que eu tive muita felicidade em escrever ela, que está no livro, que eu utilizo na parte onde os jurados, né, vão dar o veredito, né, do julgamento, aonde eles colocam, né, um pouquinho do que tem que ser relevante, do que tem que ser pensado na hora que você vai refletir e vai julgar realmente outra pessoa, né? Então, o título dessa poesia é Nada Pessoal. Existem pessoas e pessoas. Certas pessoas não gostam de pessoas, já outras pessoas adoram pessoas. Pessoas que detestam um certo tipo de pessoas e outras pessoas que já não gostam daquelas pessoas e gostam de certo tipo de pessoas.
mas existem pessoas para todas as pessoas. Pessoas que são pessoas, pessoas que não parecem pessoas, pessoas que são tratadas melhores que pessoas e pessoas que são tratadas como se não fossem pessoas. Certamente, as pessoas veem pessoas, mas não são pessoas para fazerem a diferença na vida de pessoas. Há pessoas que desprezam pessoas, julgando que pessoas não são pessoas e se achando mais que pessoas. Também há pessoas que veem o que pessoas fazem e ficam quietas, como pessoas. Já outras pessoas fazem um tumulto, como pessoas. Essas pessoas devem se cuidar para não abusarem dos seus direitos de pessoa e acabarem passando por cima dos direitos de outra pessoa. Mas, se pessoa não tem pessoa, jamais alcançará pessoas, porque pessoa precisa de pessoas. Normalmente, existe uma pessoa para toda pessoa, e quando o olhar dessa pessoa cruza o olhar daquela pessoa, nem mesmo pessoas poderão eliminar o que essas pessoas sentem como pessoas. E dessas pessoas provavelmente vai surgir outras pessoas, pois isso é normal entre pessoas. Infelizmente, existem pessoas que pensam que pessoas são pessoas normais. Julgam que pessoas que fazem guerras de pessoas são pessoas. E que pessoas vivendo com amor por pessoas é apenas um sonho de pessoas. Mas, se for apenas um sonho de pessoas, eu, como pessoa, prefiro ser esse sonho de pessoas. E se todas as pessoas que dizem ser pessoas, que gostam desse sonho de pessoas, tentassem verdadeiramente ser um pouco de pessoa desse sonho de pessoas, sem se preocupar com outras pessoas, se preocupando com pessoas, garanto que este mundo de pessoas seria muito mais pessoa. Mas tudo faz parte das pessoas. Só que muitas pessoas não se tocam que as pessoas são meramente pessoas. E que existem pessoas e pessoas. Nada, pessoal. Essa eu dedico ao mestre Fernando Pessoa. Formidável. Obrigado. E eu te agradeço de coração por você ter estado aqui conosco, Gilmar. E eu deixo para vocês uma mensagem. Sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha só. E sonho que se sonha junto faz a realidade. E se você é um empreendedor, seja CPF ou PJ, e acredita numa rede de saúde com vida sustentável na pós-pandemia, entre em contato comigo, saudeconvida@gmail.com, e responda no que você faz a diferença para nos ajudar a cocriar o nosso novo futuro na pós-pandemia. E seja o nosso novo alquimista do agora a ser entrevistado por mim, assim como Gilmar. E Saúde com Vida Sustentável fica por aqui. Agradeço de coração os carinhosos e-mails, a audiência de todos vocês. E até o nosso próximo programa. Namastê. Gabriel Gilmar Chapete, grande poeta paranaense curitibano. Tá cheio, amigo! Estatura muda tudo, né? Vai lá! Me deito 1000 vezes com um poema, 1000 vezes. Com ele rolo na cama, me embolo nas cobertas, temo a noite escura, reclamo do travesseiro, do colchão. 1000 vezes me deito, faço amor com o poema, deixo-me dominar por ele e só ouço seus gemidos sussurrados ao pé do ouvido. 1000 vezes senti o poema dentro de mim, suas espreguiçadas e chutes, a minha pele esticando, rachando. 1000 vezes o poema não se deixou ser visto. Então, com muito custo, o sono chega e me domina. De madrugada, acordo desesperado por uma caneta e um papel. 1000 vezes. 1000 vezes me deitei com o poema, totalmente entregue a ele. Mas foi num sonho que ele apareceu, me fazendo levantar para eu escrever. Que 1000 vezes. 1000 vezes fui traído. 1000 vezes me deitei com o poema e só ao fechar os olhos é que o avistei. Ainda vale a pena.